Bora lá, compartilhe. Compartilhe. Hoje nós vamos fazer a leitura de 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. O livro de 1 Samuel, Shalom, Gleice, boa noite. O livro de 1 Samuel vai até o capítulo 31, então nós estamos caminhando para a metade, né? Caminhando para a metade do livro já. Depois nós vamos para a leitura hoje do capítulo 147. Shalom, Maíra. Shalom, Luana. Shalom, Davi. Você tá bem, Luana? Agora que eu vi que é você. Boa noite, minha linda. Tudo bem? Quanto tempo? Saudade de ti. Espero que esteja tudo bem. Cada vez melhor. Que Deus te abençoe, tá? Então vamos lá, vamos nos preparar para a leitura. Leitura compartilhada. Aqui nós lemos e aprendemos juntos. Fazemos a leitura de um capítulo da Bíblia todos os dias, de segunda a sexta-feira, com compreensão do que nós estamos lendo. E assim a gente avança conforme a gente vai entendendo. Não estamos aqui para ler por ler, nem para dizer no final que acabou de ler a Bíblia toda, mas para de fato aprender o que o Senhor deixou para nós em cada capítulo da Bíblia. Nós estamos seguindo um plano de leitura. Começamos a nossa leitura pelo Novo Testamento. E agora nós já estamos no Antigo Testamento e estamos na metade do livro de 1 Samuel. E tem sido uma experiência incrível, né? O pessoal que está comigo aqui, que já acompanha desde o primeiro dia que fizemos a nossa transmissão ao vivo, leitura compartilhada, estamos aí nesse caminho há 2 anos, né, gente? Como que passou rápido. 2 anos. Para vocês verem, se nosso intuito fosse ler a Bíblia em 1 ano, nós já estaríamos 1 ano atrasado. Mas nosso desejo é aprender de fato. E eu tenho certeza que cada dia que a gente lê, a gente cresce, amadurece, evolui tanto, aprende tanto, e isso se explica por que tem tantos empecilhos para que isso aconteça, para que a gente tenha mesmo a facilidade de ler a Bíblia. Não é fácil, a gente sabe. Quantas pessoas no mundo já tentaram ler a Bíblia toda e com dificuldade muitas conseguiram e muitas desistiram pelo caminho. Não é fácil porque existem chaves ali deixadas para nós que vão nos fazer despertar, entender, crescer, melhorar, reivindicar direitos, sabe? Deixar que o inimigo esteja mesmo debaixo dos pés, porque é lá o lugar dele. Muitas mentiras que ele diz a nosso respeito, quando não temos essa consciência, se tornam verdades que limitam a pessoa. E a partir do momento que a gente entende quem eu sou para Deus, o que Ele tem de planos para a minha vida, quem de fato é o inimigo das nossas almas, a gente começa a se posicionar, exercer a nossa fé, confiar plenamente em Deus, saber quem Ele é, e aí nada nos abala. Aqui tem respostas para as nossas vidas e situações que a gente nem imagina. Eu sou cristã, como o pessoal já sabe, desde que eu me entendo por gente, nasci num lar evangélico. Mas a gente tem lido a Bíblia, eu tenho aprendido coisas que eu nem imaginava que tinham aqui. E olha que nós estamos ainda nem imaginando, nem temos noção, né, quando que a gente vai terminar. Mas como temos aprendido, como temos crescido. Leandro, cara, que saudade, que bom que você tá aí. Hilda, boa noite, shalom, Deus abençoe.
Leandro, a paz, Deus abençoe também. A Lu respondeu para mim, estou bem, muito obrigada. E você? Que prazer te escutar, sempre tão valorosa. Paz a todos. Ai, que delícia ler a sua mensagem. Estou com muita saudade, Luana. Muita mesmo. Espero a gente poder ainda assim se ver, tá? E você vai conhecer meu pequenininho, que você ainda não conheceu. E a sua moça deve estar, né, grandona. Seu menino também. Deus abençoe toda a família, tá? Gleice Maíra comigo aqui no YouTube. E aqui no Instagram, quem foi entrando, Deus abençoe. E vamos orar para a gente poder agradecer ao nosso Deus. Agradecer porque iniciamos mais uma semana, iniciamos mais um mês. Gente, agosto chegou. Como eu acho que tem passado rápido, né? O mês de julho, assim, ó, as crianças ficaram de férias, entrou, daqui a pouco já tá voltando. Pelo menos aqui para nós tem sido muito rápido, o ano está voando, né? E é isso mais um motivo, em meio às os nossos afazeres, em meio aos nossos compromissos, em meio às nossas atividades, nós ainda priorizamos buscar o Senhor, buscá-lo em primeiro lugar. As coisas a gente sempre vai fazer, a gente sempre vai ter o que fazer. E aí a gente coloca Deus como prioridade em nossas vidas. E as demais coisas vão sendo acrescentadas. Às segundas-feiras, anota aí, você que está passando hoje aqui pela primeira vez, anota aí. Segunda-feira, às 22 horas, ao vivo aqui pelo Instagram, pelo YouTube, o nosso canal ali, fazemos uma leitura de um capítulo da Bíblia. Juntos, é para tirar dúvida. Se a gente lê alguma coisa aqui que foi como uma chave para você, uau, que frase, que é isso? Compartilha com a gente. Uma frase, um versículo chamou a atenção? Joga aqui no comentário. Ao mesmo tempo, mãe, não entendi essa passagem. Por que ele fez isso? Por que ele achou isso? Joga aqui que a gente está aprendendo junto. Eu pesquiso aqui na hora, a gente vai desenrolar, a gente vai aprender juntos. Eu não estou aqui para ensinar. Eu estou aqui para aprender ao vivo com vocês, porque eu não faço a leitura do capítulo antes. Eu não li 1 Samuel 15 antes. Eu vou ler aqui agora com vocês e vamos aprender juntos. Amém? Ana Paula, Deus te abençoe. Tami também, Deus te abençoe. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, agradecer porque estamos tendo a oportunidade e privilégio de absorver aquilo que o Senhor deixou registrado, e nada é à toa, nada é por acaso, tudo que está aqui na Bíblia é intencional. Tudo deixado aqui para nós é intencional. Tem a intenção de nos ensinar, tem a intenção de nos informar, tem a intenção de nos ajudar, de nos esclarecer, direcionar, conduzir, revelar. Então, que o Senhor possa mesmo, através da palavra dele, falar aos nossos corações e nos levar para um outro nível de amadurecimento, de crescimento, de posicionamento, de vida mesmo. Amém? Sejam todos bem-vindos. Então vamos orar, Pai. Como nós falamos todos os dias, o Senhor nos conhece e sabe que somos tão gratos pelo teu cuidado. Ah, Deus, o Senhor cuida de detalhes, que muitas das vezes no momento a gente nem percebe. Mas depois, quando vamos contar para alguém ou parar para perceber, o Senhor falou conosco em coisas tão simples, mas tão importantes. Nada passa despercebido aos teus olhos. E quando nós buscamos estar no centro da tua vontade, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Há situações desafiadoras que todos passamos? Há. Mas quando nós entendemos que existem coisas, existem situações, processos que acontecem para nos ensinar, para nos amadurecer, porque o Senhor tem coisas grandes para nós. E muitas das vezes nós precisamos passar por alguma situação para
mudar comportamento, mudar caráter, mudar reação, mudar palavreado, mudar a maneira de enxergar as coisas. Quando nós entendemos isso, Pai, com certeza estamos evoluindo. E o nosso desejo, Senhor, é que o Senhor tenha liberdade para conduzir as nossas vidas em todo o tempo, em todas as áreas. Não queremos te entregar apenas uma específica, a qual estamos esperando mover, mas queremos te entregar a nossa vida por completo para que o Senhor conduza da melhor forma, como o Senhor desejar. Faz em nós o teu querer, a tua vontade, que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, nosso amigo, conselheiro, companheiro, que o Senhor possa nos levar para mais perto de ti, que as nossas atitudes agradem o teu coração, que o nosso viver alegre o teu coração. Nosso desejo é estar na tua presença e escolhemos isso dia após dia porque nós te queremos e não porque precisamos. Quando entendemos essa diferença, Pai, nós optamos estar no Senhor porque é o nosso desejo, é o nosso prazer, é o nosso anseio, dia após dia, estar em Ti. Espírito Santo de Deus, esteja agora presente em cada ambiente, seja no lar, seja no carro, no trabalho, e dentro de casa agora, se alguém estiver no lar, seja no quarto, sala, cozinha, onde for. Pai, venha com total liberdade e mova em nós, mova em nosso meio. Tens liberdade para tomar o teu lugar em nossas vidas e em nossas casas. Que o Senhor possa conduzir esse momento de aprendizado, porque sem o Senhor seria apenas uma leitura, mas na tua direção as coisas se revelam, os nossos olhos espirituais se abrem e a gente consegue enxergar a direção para este tempo. E como nós sabemos que a tua palavra se renova, eu sei que para hoje, neste momento, dia 3 de agosto de 2026, aquilo que o Senhor deixou em 1 Samuel capítulo 15, que seja para as nossas vidas, revele, Pai, que possa saltar aos nossos olhos e gravar em nossa mente, em nosso coração, para que com o passar do tempo a gente não esqueça. Eu sei que através do Senhor isso é possível, então faça isso em nossas vidas. Que para cada um, Senhor, a sua direção, a sua palavra rema possa vir de encontro, para que eles possam ser impactados, preenchidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dandinha, Deus te abençoe. Vamos lá então. 1 Samuel, capítulo 15. Pega aí sua caneta, marca texto. Usa o marca-texto para marcar as palavras de profecia que trazem direção para mim. E uso a caneta para marcar situações onde é um ensinamento, é um despertar, é um puxão de orelha, sabe? Enfim, vamos lá. 1 Samuel capítulo 15, na minha Bíblia, na minha versão, tem como título Guerra contra os Amalequitas. Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Me mandou ungir você. Gente, de novo, esqueço de comprar meu marca-texto. Ai, Senhor Jesus. Me mandou. Obrigada, filho. A mamãe tá conseguindo, é que eu tenho outros, eu tenho que trazer para cá, né? Continuando, agora, escute isso que o Senhor Todo-Poderoso diz. Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito.
castigará os amalequitas porque lutaram contra os israelitas quando vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens, mulheres, crianças, bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Forte, né, gente? Ui! Imaginar uma guerra entre soldados é uma coisa. Agora, imaginar que quando essa guerra acontece, é todo o povo que é destruído. Aí envolve família, criança, bebê. Enfim, né? Continuando. Versículo 4. Então Saul convocou o seu exército e em Telaim fez uma contagem dos seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. E aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondidos no leito seco de um rio. Saul preveniu os queneus: saiam do meio dos amalequitas para que eu não os mate junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. E então os queneus saíram. Gente, nosso coração é bondoso, né? Vamos dizer assim. Ler isso daqui mexe. Porém, ao perceber que o Senhor estava fazendo uma justiça, Deus estava fazendo uma justiça, porque este povo atacou o povo de Israel quando estava saindo do Egito. Então Deus estava assim, peraí, eles fizeram isso com o meu povo que ainda estava saindo de um cativeiro por anos, até mesmo despreparados de armamento para enfrentar um grupo de pessoas. E aí Deus entra agora para intervir e mover em justiça pelo seu povo. E aí não sobra ninguém. Continuando. E aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram. Versículo 7. E Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. O rei não foi morto, o rei foi preso, mas todo o povo foi morto. Saul e os seus soldados não mataram Agag. Também não mataram as melhores ovelhas, não mataram os melhores touros, os bezerros e carneiros e tudo o mais que era bom, mas destruiu tudo o que era imprestável e sem valor. Versículo 10. O Senhor Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Como eu falei, as versões alteram termos conforme vão tentando fazer uma linguagem para ser melhor entendível, alteram termos que muitas das vezes não são os termos reais. E aí acaba que eu não concordo muito. Por exemplo, eu estou arrependido de ter feito. O Senhor não é Deus para que se arrependa. Nós não sabemos disso. Ele tem ciência, consciência, sabe exatamente o que ele faz. Então, nada dele acontece. Ai, me arrependi. Ele já sabia o que iria acontecer. Então, a palavra não é essa. Eu gostaria que quem tivesse aí lendo comigo e que a versão não fosse a minha é NLTH, nova NT, nova tradução na linguagem de hoje. Isso aí. NTLH. Quem não tem essa versão,
e está comigo aqui, lê para mim como que começa o versículo. Compartilhe aqui comigo como que começa o versículo 11 de 1 Samuel, capítulo 15. Estou com Samuel online aqui. Tem um Samuel conhecido aqui em nosso meio. Shalom, Samuel. Deus te abençoe. Zélia, Deus te abençoe, querida. Peterson, Deus te abençoe. Porque, no caso, igual, para tentar fazer com que compreenda melhor essa situação, usou o termo eu estou arrependido. E não é o termo correto. Como já aconteceu em outra situação, que estava falando como se fosse adivinhos, e a gente sabe que adivinhos está diferente, tem um outro sentido, né? E era profeta, não era adivinho. Na minha Bíblia fala arrependo-me. Olha, arrependo-me também. A sua é qual, Gleice? A sua versão? Almeida, revista e atualizada. Revista e atualizada, né? Almeida, isso. Aqui. 1 Samuel, capítulo 15. Isso. Cadê? Versículo 15. Versículo 11. Ainda assim. Almeida e atualizada, revista e corrigida. Bom que aqui tem acesso a todos. Quem mais está com a Bíblia aí? Revista e corrigida, revista e atualizada. Não está disponível nessa versão. Enfim, gente, vamos continuar. Depois eu vou compartilho se a gente encontrar uma outra versão. Cadê? Quem mais entrou comigo? Cadê? NVT, a minha Bíblia. Nova versão traduzida. Deve ser nova versão traduzida. NVT, nova versão transformadora. Ok, obrigada. A Maíra colocou, eu acho que é só um jeito de Deus falar com Samuel, que não queria mais Saul. Verdade, Maíra. Exato, verdade. Pode ser, né? Tipo, Samuel, não era desse jeito que eu queria. E não era Deus falando com o homem e Samuel estava com pena de Saul. E sim, entendi, Maíra, entendi. Então vamos continuar. Entendemos aqui, né, o contexto e entendemos. Ótimo, Maíra. Se você souber dessa palavra, depois você compartilha, porque eu vou rever. Se você lembrar, quando foi que a gente procura, tá? A Maíra colocou que o apóstolo na nossa igreja já até pregou sobre isso. Olha que interessante. Sobre Samuel ser enganado pelo próprio coração. Então, ótimo, muito bom. Nós estamos aprendendo juntos mesmo. Ótimo, então vamos continuar aqui. Deus falando então com Samuel, olha, estou arrependido de ter feito Saul rei, porque ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. E Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Um exemplo, ok, Maíra, tranquilo. Não foi uma palavra, foi um exemplo. Ok, se ela achar, ela vai postar no grupo. Nós temos um grupo no WhatsApp da Devocional e aí a gente pode falar sobre isso lá, ok. Então Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Versículo 12, na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo. Misericórdia, gente, olha Saul. Construiu um monumento em honra de si mesmo e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou dizendo que o Senhor Deus o abençoe, Samuel.
Eu obedeci às ordens do Senhor. E aí Samuel perguntou, então por que aqui que eu estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Uau, olha Samuel. Se Deus falou para acabar com tudo, por que eu estou escutando? Mugido de gado e berro de ovelha. Berro de ovelhas. E aí Saul respondeu, os meus soldados os tomaram dos amalequitas. Pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. O seu Deus, no caso, né? Meu Deus do céu. E aí nós destruímos completamente o resto. E aí Samuel diz, espera, interrompeu ele. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. E aí Saul disse, fala, Samuel. E Samuel continuou, você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas não, você é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel. O Senhor mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente que é má. E ele disse para você lutar até acabar com eles. Então, por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Aí respondeu Saul, mas eu obedeci a Deus, o Senhor. Eu saí como ele me ordenou. Eu trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenados à destruição. E, em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o seu Deus. E aí Samuel respondeu, o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que lhe oferecer um sacrifício, do que lhe oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. Meu Deus, é daqui que vem o termo é melhor obedecer do que sacrificar. Que tremendo. Agora eu entendo todo um contexto dessa frase tão famosa. Obedecer. O que é que o Senhor Deus prefere, gente? Obediência ou oferta de sacrifícios? Jesus. É melhor obedecer a Deus do que lhe oferecerem sacrifícios as melhores ovelhas. 23. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria e o orgulho é pecado, e como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Senhor. 24. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e também às instruções que você me deu. Eu fiquei com medo do povo e eu fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. E então Samuel virou-se para sair, mas Saul o segurou pela barra da capa e ela se rasgou. E Samuel disse: hoje Deus rasgou
das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente. Ele nem muda de ideia. Ele não é um ser humano. E por isso não se arrepende. Olha aí o termo que eu tinha falado antes. Sabia que na Bíblia tinha isso. Eu acho que a gente ainda não tinha passado por essa passagem. Tá aqui. Oh, Deus. Eu tô entendendo isso aqui. Continuando. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Versículo 30. Eu pequei, repetiu Saul. Mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Nossa, Deus, olha só. Versículo 31. Então Samuel voltou com ele. E Saul adorou a Deus, o Senhor. E aí Samuel ordenou: tragam aqui o rei Agag. Tremendo de medo, Agag foi até o lugar onde Saul estava e disse: como é amargo morrer. E aí Samuel disse: assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem o seu filho. Meu Deus. Em seguida, Samuel cortou Agag em pedaços, em Gilgal, em frente do altar. E aí Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Que capítulo forte. Forte, né, gente, essa passagem aqui, olha. Assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem o filho. Que forte, né? Acho que virou uma chavinha em Samuel, né? Que forte, né, gente? Uau, Senhor. Obrigada, Deus, pela leitura. Obrigada por esse tempo. Obrigada porque hoje eu entendi o contexto e o significado da frase é melhor obedecer do que sacrificar. Ah, Deus, nós queremos ser obedientes ao Senhor. Obedientes, Pai. Muitas vezes obedecer vai exigir de nós renúncia. E muitas das vezes o obedecer a Ti vai ser abrir mão do que eu queria. Vai ser abrir mão da própria vontade. Mas, Pai, eu peço que com a ajuda do Espírito Santo, por isso que é o nosso amigo conselheiro, consolador. Ah, Pai, com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo, que possamos obedecer, sermos rápidos em te obedecer. É o nosso desejo, é a nossa oração nesta noite, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. E para nós absorvermos ainda mais a compreensão desse capítulo, nós vamos ler aqui através da facilidade que temos hoje, do acesso que temos nos dias de hoje, com as ferramentas de inteligência artificial, né? Precisamos saber usá-las, né, gente? E quando nós sabemos, traz muito entendimento. A gente
Ler, e por isso que é importante ler, saber da palavra, porque se vier com alguma coisa que distorce, a gente, opa, peraí, não vai aceitar tudo, né? Mas ajuda muito a compreender não apenas a Bíblia, mas outros estudos. E aí, do capítulo de hoje, tá assim para nós, Gláucia, chegamos ao capítulo 15 de 1 Samuel. E este é o capítulo mais trágico. É um capítulo definitivo na biografia de Saul. É o momento em que a desobediência deixa de ser um deslize por pressão e agora se torna um padrão de rebeldia e de autodefesa mascarada de religiosidade. Essa é uma aula dura sobre obediência, mas vamos aprender. Deus envia Samuel para lembrar a Saul que foi o Senhor quem o ungiu e dá uma ordem específica: destruir totalmente os amalequitas, porque eles tinham sido implacáveis com Israel na saída do Egito. E não poupar nada. Saul vai à guerra, vence, mas toma uma decisão baseada em conveniência. Mata o povo, poupa o rei e o melhor das ovelhas e das vacas, alegando que queria guardá-los para sacrificar a Deus em Gilgal. A gente percebe aqui o mecanismo clássico da racionalização e da justificação. Saul desobedeceu, mas criou uma narrativa mental para se convencer de que estava certo. Foi para uma boa causa, foi para o culto a Deus. Ele tentou negociar os termos da instrução divina. A gente precisa entender que na liderança, na vida, obediência parcial não é obediência. É sim uma desobediência disfarçada de uma escolha estratégica. E aí, a gente precisa entender que a essência da nossa vida com Deus, da nossa vida espiritual com Deus, não está nos rituais que criamos para impressionar os outros. Mas a gente precisa entender que a essência da nossa vida com Deus está na submissão absoluta à verdade. Quando Samuel chega ao encontro de Saul, a farsa se desmorona. Saul tenta se justificar culpando o povo. O povo poupou isso. Demonstrando ali incapacidade de assumir a própria responsabilidade. E quando Samuel pronuncia uma das frases mais impactantes da Bíblia, porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a palavra dele? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. E a gente vê nisso aí uma cena forte, né? Quando Samuel vai cobrar a obediência de Saul, Saul chega todo orgulhoso dizendo que cumpriu a palavra de Deus, mas aí Samuel ouve um som revelador, ao som das ovelhas, mugido das vacas, e aí Saul havia guardado o que era melhor para si, disfarçando de oferta religiosa. Mas a gente tem muito a aprender com a queda de Saul. Saul achou que podia escolher o que obedecer. Ele achava que fazer 90% do que Deus mandou era suficiente. Gigi, por favor. Só um minuto, gente. Calma aí. Com criança aqui, nesse momento, espera aí. Cadê? Pronto, gente, voltei aqui, desculpa aí. Continuando.
Saul achou que podia escolher o que obedecer e estava achando que fazer 90% do que Deus mandou era o suficiente. Mas, gente, Deus não negocia princípios. Deus não negocia princípios. Obediência com ressalvas é desobediência. Eu obedeço, mas nessa área aqui podia continuar do meu jeito. Eu obedeço, eu te sirvo, mas ainda fazer isso aqui não tem problema. Obediência com ressalvas é desobediência. Onde você tem tentado negociar as diretrizes de Deus na sua vida? Quando confrontado, Saul coloca a culpa no povo. Eles pouparam os animais. Enquanto você estiver justificando seus erros e apontando o dedo para o outro, você não consegue experimentar arrependimento genuíno. A maturidade começa quando assumimos a responsabilidade pelos nossos atos. Com certeza. Nos tornamos maduros quando a gente assume a responsabilidade pelos atos. Quem é maduro consegue assumir de fato o que fez. Saul pensou que podia compensar a desobediência com um grande culto e sacrifícios vistosos. Deus não quer o nosso sacrifício pago com desobediência. Meu Deus. Meu Deus. Deus não quer o nosso sacrifício pago com desobediência. Ele quer o nosso coração alinhado. A rebelião é comparada no texto ali ao pecado de feitiçaria, porque ela coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus. Que forte, né, gente? Meu Deus. E aí um resumo para a ação. Tem aqui um protocolo de 3 passos da obediência sem atalhos. Primeiro, existe alguma área da sua vida onde você tem praticado a obediência parcial, guardando o melhor, ou seja, velhos hábitos, caprichos, velhas desculpas, guardando isso daí para você mesmo, em vez de entregar o controle total a Deus. Nós oramos isso no início, né? Segundo passo. Quando confrontado com seus próprios erros ou suas falhas de rota, qual tem sido seu primeiro impulso? Assumir a responsabilidade ou criar desculpas e culpar o ambiente, culpar o tempo, as pessoas ao redor? Terceiro ponto, lembre-se de que nenhum projeto, nenhum cargo ou sacrifício religioso vai substituir a simplicidade de ouvir e obedecer à voz de Deus. Nenhum projeto, nenhum cargo, nenhum sacrifício por si só, para mostrar que fez, para entregar. Nada disso substitui o simples fato, a simplicidade de ouvir e obedecer à voz de Deus. Como que você pode alinhar as suas atitudes hoje a esse princípio que não é negociável? Ouvir e obedecer à voz de Deus. Como que nós podemos alinhar as nossas atitudes no simples fato de ouvir e obedecer? E a frase para nós de impacto, então, para esse capítulo hoje é: Deus não aceita o sacrifício da sua religiosidade quando seu coração está cheio de desobediência. A religião, a vida sem submissão é apenas teatro. Um cristão sem submissão é apenas uma capa, uma máscara. A religião sem submissão é apenas teatro. Meu Deus. O obedecer vai ser sempre melhor do que sacrificar.
Resumo para nós do capítulo 15, palavra-chave, submissão. Capítulo 15 sela a tragédia de um líder que preferiu agradar os homens e negociar os princípios divinos, perdendo definitivamente seu reino e mostrando que o nosso Deus, o Altíssimo, exige integridade total. Não tem meio termo. Um veredito implacável, né? Samuel se afasta de Saul, chora por ele, e a união entre o profeta e o rei é cortada para sempre. O reino seria rasgado das mãos de Saul. E aí agora no capítulo 16, Deus envia Samuel à casa de Jessé, em Belém, para ungir um novo rei. Isso você já viu, nós lemos, nós já falamos, já ouvimos muito sobre a história de Davi. Um rapaz ruivo, cheio de ovelhas em volta, que estava guardando sempre ali, lá no campo, o rebanho da família, e tinha um coração que era segundo o coração de Deus. E amanhã, às 6 horas da manhã, teremos um vídeo ao vivo no canal do YouTube sobre o capítulo 16. E aí a gente vai ver sobre essa busca secreta e a unção de Davi. Que aprendizado, hein? Eu convido você para amanhã, então, estar comigo às 6 horas no canal do YouTube. Tem link no Instagram para a gente poder ler capítulo 16, que vai falar sobre a unção de Davi, como foi essa busca de Samuel na casa de Jessé. Que Deus possa continuar falando no seu coração, gente, seu coração. Falando no seu coração sobre esse capítulo de hoje. Que tremendo, que tremendo. E pedi para Deus hoje para falar comigo e tá aí, ao vivo, que tudo. Glória a Deus! Glória a Deus, Gleice, aleluia. Deus cuida de nós, sempre. Glória a Deus, Leandro. Para encerrar nosso devocional, eu quero compartilhar um trecho desse livro, Eu Vou Sair Desse Deserto. Esse livro, escrito pelo nosso apóstolo Joel Pereira, ali do Projeto Vida em Volta Redonda, tem 365 mensagens, uma para cada dia do ano. E sempre o Senhor completa o estudo com uma palavra. Houve um dia em que nós abrimos assim, porque ele é lido diariamente, mas eu leio eles aqui, junto com vocês, de acordo com a nossa leitura do devocional. Então, de segunda a sexta eu leio com vocês, porque eu quero sempre absorver junto com vocês, ser a impactada e tocada por Deus aqui junto. E aí, o livro tem o link, tá? Na descrição no canal. Vai direto lá pro site da igreja. Espero que quem desejar ainda consiga comprar lá. Mas eu sempre vou compartilhar um trechinho. E hoje é o capítulo 147. Está com base em Deuteronômio 28, de 1 a 6. O título é: Em vez de murmurar, obedeça. Não rejeite o caminho que Deus traçou para você, mesmo que em alguns momentos ele seja amargo. E aí eu quero compartilhar, que diz assim, o texto de Deuteronômio 28, de 1 a 6, nos lembra que a obediência é a chave para sermos recipientes das bênçãos de Deus. Aleluia! Nós não estamos falando sobre obedecer é melhor do que sacrificar? Oh, Deus! E o Senhor traz para nós um complemento aqui. Ai, Senhor. A obediência é a chave para sermos recipientes das bênçãos de Deus. Quando escolhemos obedecer, ele nos coloca em uma posição de destaque. Mas quando desobedecemos,
rejeitamos a própria fonte de vida. Ah, Deus. Ai, Senhor, como é bom! Como é bom ter Deus conduzindo esse nosso momento por todo esse tempo. Sempre eu sinto como se, de fato, viver esse tempo com vocês esteja mesmo alinhado ao que o Senhor tem para nós, sabe? Eu vejo como confirmação do Pai falando, é isso que eu queria, gente, é isso que eu desejo, que mais pessoas façam o que vocês estão fazendo, se reúnem para ler, se reúnem para aprender, para crescer, para aprender da palavra. Tão bom, tão bom. Obrigada, Deus. Continuando, então. Ele nos coloca em uma posição de destaque, mas quando desobedecemos, rejeitamos a própria fonte de vida. A obediência nos faz mais que vencedores e nos posiciona para receber tudo que Deus tem preparado para nós. A escolha é sua. Você vai deixar que a amargura do caminho derrube ou vai confiar que até nos momentos mais difíceis Deus ainda tem algo bom para fazer em sua vida? Então, em vez de murmurar, obedeça. Glória a Deus. Amém. Meu Deus. Como é bom ter a confirmação do Senhor. Ah, Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua semana, Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida, seus negócios, sua saúde. Em nome de Jesus, que nesta primeira semana do mês de agosto, o Senhor direcione os seus passos para seguir em direção ao propósito dele para sua vida. Que as respostas que você precisa para entender o que o Senhor tem para você possa aparecer e você identificar. Peça ao Senhor discernimento. Busque ao Senhor discernimento para que você possa entender o que ele tem para você. Como agir, o que fazer, o que falar. É hora de calar, é hora de fazer. Enfim, que o Senhor abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Uma ótima noite de descanso. Que o Senhor renove as suas forças. Que seja um sono restaurador. Que ao deitar a sua cabeça no travesseiro, o seu sono possa ser profundo. Para que amanhã, ao levantar, ao despertar, você tenha vigor. Renove mesmo a sua energia para um dia de bênção, um dia de vitória. Um dia produtivo, para que o Senhor seja honrado, exaltado em tudo que você colocar as suas mãos, em nome de Jesus. Um beijo, fiquem com Deus e até. Tchau, gente. Tchau, gente. Meu príncipezinho veio despedir de vocês. Deus abençoe. Fiquem com Deus, tá? Ótima noite, meninas. Vocês estão comigo aqui no YouTube. Quem tá comigo aqui também. Deus abençoe. Fala, dá tchau pra lá também. Tchau. Tchau, fica com Deus. Até amanhã, 6 horas, ao vivo. Ao vivo não, desculpa. 6 horas, vídeo novo no canal, ali no YouTube. Fica com Deus e até. Tchauzinho. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Mãe, você pode fazer uma... Tchau.